E aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a matéria, matéria sobre o capítulo 4. Agora nós vamos falar sobre função, né? O que seria a ideia de função? A ideia de função é a ideia de relação, tá bom? Porque toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, tá bom? E o que seria, exatamente o que define uma função? É justamente uma coisa, uma variável, relacionada a uma outra coisa, tudo bem? São duas coisas que estão em função da outra, é uma coisa em função da outra, né? Uma coisa dependente da outra, tudo bem? E aí, o que seria a cara de uma função? Uma função é sempre representada assim, olha, função, aqui eu tenho o conjunto A, beleza? Flechado, essa flecha aqui indica aquele diagrama de flechas que nós já vimos na aula passada, tá bom? Ou seja, eu tenho os elementos de A que são relacionados com elementos de B, de um conjunto B, beleza? Ou seja, aqui eu tenho, no conjunto A, são sempre elementos de X, tá bom? Flechando elementos de Y. Daí a função Y relacionada a X, tudo bem? E Y a gente também representa como f de x, tá bom? E a nomenclatura de cada função, a nomenclatura de cada conjunto pode ser escrita assim também, olha. X, esse símbolo aqui, esse Ezinho, significa pertence, tá bom? Ou seja, os valores de x pertencem ao conjunto dos números reais, ou ao conjunto dos números naturais, ou aos inteiros, ou também aos racionais, tá bom? Que é esse conjunto aqui, beleza? Então, eu posso, aqui vou determinar justamente os elementos de x, né? Esses elementos de x são de que conjunto, tudo bem? E aí, esse símbolo aqui de divisão é o chamado tal que, tudo bem? Tal que, ou seja, é uma condição que ele tem que propor. E aqui, esse espaço em branco aqui, justamente ele pode colocar uma equação aqui, ou ele pode colocar um intervalo, tudo bem? O intervalo de uma função determinando os valores, tá bom? Ou ele pode colocar também os conjuntos, 1, 2, 3. Ou ele pode colocar uma equação determinando os conjuntos, entendeu? X ao quadrado menos x menos 6, entendeu? Ele pode colocar também o conjunto como se fosse intervalo, Menos 1 menor que x menor ou igual a 8, tudo bem? Para determinar justamente o número de elementos desse conjunto, tudo bem? E aí, essa relação de x e y aqui eu vou chamar de lei de formação da função, que é justamente uma equação. Isso aqui nada mais é do que uma equação, tá? É uma equação que relaciona os valores de x com os valores de y, tudo bem? Na verdade é o contrário, porque nesse caso aqui o y que depende de x, porque o x que está na flechada. Então, o y que vai depender do x, tá bom? É justamente y em função de x, tá? Função de x. Beleza? E aí, eu vou determinar. Cada função tem o seu... Tem a sua... Como eu vou dizer? Tem os seus componentes, certo? Cada função tem as suas componentes. Ou seja, eu tenho o domínio da minha função. O que seria o domínio da minha função? São todos os valores possíveis de x, ou seja, todos os valores possíveis de x. Nesse caso aqui, olha, o domínio da minha função são todos os números reais, só que ele vai me dar uma condição aqui, tá bom? Eu tenho que seguir essa condição. Por exemplo, são os reais menores que zero. Então já sabe que são todos os números negativos. São os reais diferentes de zero. Então são todos os reais menos zero. Então é essa condição que eu tenho que seguir, beleza? E aí eu tenho o chamado contradomínio. Contradomínio são os valores de y, beleza? São todos os valores possíveis de y, tá ok? E os valores de x, os valores de y que estão relacionados com o x, eu vou chamar de conjunto imagem da função, que é justamente os valores que estão sendo flechados por x, beleza? Falando assim de teoria, a gente não tem a ideia muito clara na nossa mente, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, gente, de função, tá? Um exemplo de função e um exemplo de uma relação, tá bom? Um exemplo de função, eu posso colocar aqui o diagrama de flechas, tá? Aqui, ó. Coloco esse conjunto, beleza? E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4. E aqui, 2, 3,
4, 5. Beleza? E aí, eu vou fazer aqui essa relação, ó. Essa aqui e essa aqui. Tudo bem? Isso aqui é um exemplo, tá? De função. Por que toda função... quais são os critérios para se ter uma função? Né? Eu preciso que todos os elementos do domínio, que eu vou chamar aqui de x, y, né? Conjunto A, conjunto B, todos os valores do domínio estejam flechando pelo menos um no contradomínio. Tá? Então aqui, ó, todos os elementos do domínio estão flechando elementos no contradomínio. Tá bom? Essa é a primeira condição. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver um elemento do domínio não flechando ninguém, então isso aqui não é uma função, tá? É uma relação. Beleza? E a segunda condição, eu preciso que todos os elementos do contradomínio recebam flechada. Tá bom? Então, nesse caso, o contradomínio aqui tem que ser na função, né? Vou escrever aqui. Na função, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Tá? Igual à imagem. Beleza? Isso aqui é a primeira condição. Tá? Melhor, a segunda, que nós já falamos. A primeira condição é que não pode sobrar nenhum elemento do domínio que não dê flechada. Beleza, gente? Então, é importante vocês saberem essas duas coisas. Tá? Agora, no exemplo de relação, né? Só que antes de fazer a relação, vamos ver aqui que essa função aqui está relacionada por uma lei, por uma equação. Tá bom? Eu sei que quando x for 1, o y vale 2. Quando x for 2, o y vale 3. Quando x for 3, o y vale 4. Percebe, gente, que daqui para cá eu não estou somando sempre uma unidade? Não é? Eu estou somando sempre uma unidade. Tá bom? Então, qual seria a relação aqui? A relação aqui é justamente que o y é o valor do x mais uma unidade. Olha aqui a minha equação. Y é igual a x mais 1. Tá bom? Esse aqui é a lei de formação da minha função. Beleza? A gente consegue ver a lei de formação praticando, fazendo exercício, e por isso que nessa aula eu vou fazer também alguns exemplos, tá bom? Agora, um exemplo aqui de relação, eu posso colocar aqui 2, 4, 6, 8, e aqui 1, 3, 5 e 9. Tá? E aqui eu vou flechar aqui e aqui. Tá? Percebe que isso aqui não é uma função, beleza? Uma relação. Por quê? Por dois motivos. Eu não tenho um elemento do domínio sendo, dando flechada, tá bom? E eu tenho um elemento do contradomínio sobrando aqui. Isso não pode acontecer, tá bom? Uma outra coisa também que pode acontecer, e isso aqui é uma função normalmente, realmente é uma função. É um outro exemplo aqui muito interessante, que é esse aqui, ó. Tá? Menos 2, 2, menos 3 e 3. Aqui 4 e aqui 9. Beleza? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ter dois elementos do meu domínio flechando apenas um do contradomínio. Isso aqui pode acontecer numa boa. Tá bom, gente? Eu posso garantir que isso aqui também é uma função, tá bom? Por quê? Porque todos os elementos do domínio estão flechando pelo menos um no contradomínio. E não está sobrando ninguém no contradomínio, tá bom? Olhando aqui, a gente consegue ver que menos 2 e 2 estão flechando 4. Então, qual é a relação que eu tenho com 4 e 2 e menos 2? É justamente que, se eu pegar qualquer desses números aqui e elevar ao quadrado, eu vou encontrar o elemento que está no contradomínio. Então, gente, a minha lei de formação é essa daqui, ó. Y é igual a x ao quadrado. Isso aqui também é uma função. Beleza? Olha aí. A gente consegue ver, né? Só pegar qualquer valor de x aqui, ó. Que é o valor de x, que é o valor de y. Qualquer valor de x aqui, eu vou conseguir achar uma relação com o valor de y. Beleza? Isso aqui também é uma função. Tá bom? Beleza, gente? E aí, um outro exemplo aqui, olha. Agora um exemplo que não é função, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que inversa, tá? Eu vou fazer a chamada relação inversa, que também tem no livro.
uma coisa chamada relação inversa, que eu vou inverter os valores do domínio e do contradomínio, tá? Menos 2, 2, e aqui menos 3 e 3, tá? Gente, vamos lá. Seguindo aqui, né? Vou colocar o 4 vai flechar só o 2 e o 9 vai flechar só o 3, tá? Isso aqui, gente, não é uma função, por quê? A lei de formação eu vou dar para vocês, essa daqui, ó. X igual a raiz, y igual a raiz de x, tá bom? Por que não é função? Porque estão sobrando elementos no contradomínio, beleza? Se eu tirar a raiz, né, se eu colocar aqui no lugar do x, colocar 4, tá? Raiz de 4 vai dar 2, positivo, tá bom? Porque não tem raiz de número negativo, beleza, gente? Então, não tem raiz de número negativo e qualquer raiz, né? A raiz, nesse caso, vai dar sempre um número positivo, beleza? Então, eu não tenho elementos aqui no contradomínio sendo flechados, tá bom? Então, isso aqui não é uma função, beleza? É uma relação. Tranquilo, gente? Dei aqui alguns exemplos, tá? Que podem acontecer de virar função ou não virar função. Agora, eu vou fazer alguns exemplos, né, que estão no livro, para a gente determinar o que é função e o que não é função. Bom? E aí, eu vou falar aqui, ó, dados os conjuntos, ele me deu aqui o conjunto A, vou até fazer de vermelho. Conjunto A é isso aqui. 1, 2, 3, 4. E o conjunto B menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui, ó. E a função f, aí me deu aqui, ó, f de A flechando B. Quando ele me fala isso aqui, gente, eu já sei que o meu A é o domínio da minha função, são os valores de x. E o meu B é o meu contradomínio, são os valores de y. Tá bom? E aí, ele me deu a lei de formação, que é essa daqui, ó, y igual a x menos 1. Tá bom? E eu quero descobrir o conjunto imagem, o conjunto domínio, tá? O conjunto do contradomínio, f de 2 e f de 3. Tá bom? Eu sei que o y, gente, é igual a f de x. Certo? Então, f de x é igual a x menos 1. Tá? Então, vamos lá. A partir da lei de formação, que são, né, eu vou colocar os valores do domínio aqui e eles vão me dar outros valores. Beleza? Então, eu sei que o domínio, que é o meu A, são os valores de x. Beleza? Então, eu vou substituir justamente os valores de x aqui para achar outros valores de y. Tá bom? Então, para x igual a 1, eu tenho que a minha lei de formação vai ficar y igual a 1 menos 1. É ou não é? Porque aqui, ó, x valendo 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. Beleza? Então aqui eu já tenho o meu primeiro par ordenado. Olha aqui, ó. X valendo 1 e y valendo 0. 1 e 0. Tá? Ou seja, eu tenho 1 aqui e vou flechar quem no contradomínio? O 0. Ó, 1 e 0. Beleza? Já tem uma relação aqui. Beleza, gente? É isso que eu vou fazer com todos os elementos do domínio. X igual a 2, né? Y igual a 2 menos 1, que dá 1. Então aqui já tem uma outra relação, ó. 2 e 1. Beleza? X igual a 3, vai ficar o quê? Substitui aqui o 3, ó. 3 menos 1 dá 2, né? Então, 3 e 2 também já é um outro elemento, tá? E x igual a 4. Eu tenho aqui 4 menos 1, que dá 3. Beleza? Então, 4 e 3. Essas aqui são as minhas relações. O domínio são quem, gente? São os valores de x. É justamente o conjunto A. E o contradomínio é esse aqui, é o B. São todos os valores de B. Tranquilo, gente? E aí, vamos lá. Como é que a gente vai colocar, né? O domínio e a imagem, né? O domínio é justamente o conjunto A. É o conjunto A. Beleza? 1, 2, 3 e 4. A imagem, gente, são os valores que são flechados.
Ou seja, o domínio a gente consegue ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que são os valores de x. A imagem nós já vimos que são valores aqui, valores de y, certo? Valores de y aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Então, IM de imagem serão quais conjuntos? Quais números? 0, 1, 2 e 3. É só você ver aqui no outro lado do par ordenado, tá bom? O controle domínio é tudo isso aqui, beleza? E é isso. E eu já descobri, gente, f de 2, né, e f de 3, que ele pediu aqui também, ó. Quanto vale f de 2? Cadê? Vou colocar aqui em cima. F de 2 e f de 3. Beleza? F de 2, gente, eu sei que aqui a função é f de x. Então, quando eu falo f de 2, isso significa que o x foi substituído por qual número? Por 2. Mas eu já achei, ó. Já substituí o x por 2. Deu quanto? 1. Então, meu f de 2 na função vale quanto? Vale 1. Beleza? E o f de 3 é a mesma coisa. No lugar do x, eu coloquei o que na função? Coloquei o 3. F de 3 já achei que vale 2. Beleza, gente? Então, é um exercício bem simples esse aqui. É um exercício tranquilo de fazer. Tá? E aí, é bom também vocês pausarem o vídeo direitinho para poder copiar. Beleza? Agora eu vou fazer um outro exemplo. Diz assim, ó, seja f. E aí ele colocou 2 pontos, né? Reais, esse Rzinho aqui, que significa conjunto dos números reais, flechando o conjunto dos números reais. Quando eu vejo isso aqui, gente, eu já consigo descobrir o domínio e o contradomínio. Beleza? O domínio é simplesmente esse valor aqui. São os valores de x, ou seja, o próprio conjunto real. Flechando os valores de y, que também são os reais. Então é uma função de real e real, ou seja, números reais flechando outros números reais, tá bom? Tal que f de x igual a 3x menos 5. Então, eu tenho uma lei de informação aqui, ó, f de x, que é a mesma coisa que y, tá, gente? Que é igual a 3x mais 5, tá bom? Então, essa aqui é a lei de informação, tá? Calcule o valor de x para que a função seja nula, né? O que significa, gente, uma função nula? Vou escrever aqui. Função nula é justamente quando o meu f de x, ou seja, a minha função, é igual a zero. Tá bom? Só que quem é f de x aqui, gente? 3x mais 5. Beleza? Então, a minha própria função tem que ficar valendo zero. Tá bom? E aí é simples. Aqui é uma equação, né, do primeiro grau. E eu teria que resolver. Tá? Esse 5 aqui eu passo para o outro lado, negativo, né? Vai ficar 3x igual a menos 5. Tá? E esse x aqui multiplicado com 3 dá quanto? Eu passo para o outro lado dividindo, né? Porque o 3 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então o x vai dar menos 5 terços, certo? Então aqui já me deu uma relação, já me disse um valor do domínio e um valor do contradomínio, tá? Eu achei que o valor do x é igual a menos 5 terços, né? E o valor do meu y deu zero, tá bom? Então lá no meu diagrama de flechas, eu sei que eu vou ter aqui o menos 5 terços, e aqui, né, primeiro no meu domínio, e aqui no meu contradomínio, eu sei que esse elemento aqui vai flechar o valor zero, lá no meu contradomínio, de acordo com essa lei aqui. Beleza, gente? Tranquilo, né? Agora, vamos lá. Agora eu vou dar a função para vocês, tá? E eu quero que vocês calculem a lei de formação dela. Aí já é uma outra história, é uma questão mais complicada, tá? Eu tenho aqui o conjunto A, que é menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, que é menos 1, 1, 3 e 5. Beleza? E aí, a relação foi essa aqui, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá? Eu quero descobrir qual é a lei de formação da função, tá bom? Sendo que os elementos do meu domínio, gente, são esses aqui, né? Valores de x. Os elementos do contradomínio são esses, tá bom? Isso aqui é uma função,
tá? Porque eu tenho todos os elementos de domínio flechando pelo menos um no contra-domínio, e eu sei que não tem ninguém sobrando aqui no meu contra-domínio. Beleza, gente? Então, vamos lá. E aí, percebem só uma coisa, né? Eu tenho aqui o meu domínio, que vale quanto? Menos 1, 0, 1 e 2. E o meu contra-domínio menos 1, 1, 3 e 5. Tá bom? Olhando aqui para o 2, né? Para o 2 e o 5, que são números positivos, o que você imagina, né? Qual o número aqui? Qual a lei? Como se eu fosse pegando o x e jogasse numa máquina e esse 2 aqui se transformasse no 5, tá? Todos esses elementos aqui passam por uma lei de informação, passam por alguma coisa, tá? Por alguma função. Tá? Eu vou escrever aqui, função. Beleza? E essa função transforma esses números aqui no meu contra-domínio, beleza? E aí pensando assim, ó, 2 para 5. O que eu tenho que fazer para o 2 chegar para o 5? Eu sei que se eu dobrar o valor do 2, né? Se eu dobrar o valor do 2, fica 4, certo? E se eu somar 1 a esse dobro, dá 5. É ou não é? Vamos tentar essa teoria nos outros números também. 1 para chegar a 3. Se eu dobrar o valor do 1, dá quanto? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Beleza. Tá? Se eu dobrar o valor aqui do 0, agora vamos para o próximo. 2 vezes 0, dá 0. Se eu somar 1, vai dar 1. Beleza? Se eu dobrar aqui o valor do menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Se eu somar 1, menos 1. Então, gente, a minha lei de formação é justamente o dobro do número somado com uma unidade. Se eu pegar esses números aqui e jogar nessa função, esse número vai se transformar no meu y, que vai dar exatamente o meu contra-domínio. Então, vocês precisam saber, gente, a relação de um número com o outro. Vocês vão ter que testar a relação de um número com o outro. Então, por isso que vocês, nesse tipo de exercício, é importante vocês terem familiaridade com os números, tá? Familiaridade de fazer as operações com os números, tudo bem? É importante vocês saberem isso, beleza? Então, agora eu vou passar aqui outros exemplos, tá? Sobre relações, não são funções de fato, são relações, tá bom? São relações. Vou até apagar aqui essa função. Está sendo aqui, ó, dados os conjuntos A, aí ele me deu aqui o conjunto A, tá? Menos 3, menos 1, 0 e 2. E o conjunto B. Aí o conjunto B ele já me deu um conjunto diferente, ó. Ele escreveu assim, justamente isso aqui, ó. Isso aqui, tal que x quadrado menor que x, menor que 2, igual a 0. Tá? Aqui, gente, ele me deu uma relação. O domínio da relação R. O que ele quer descobrir é o domínio da relação R. Que relação é essa? Já falou que não é função, é uma relação, tá? De x e y. Isso aqui, ó, pertencente a A vezes B. Tá o quê? X vezes y. Então, gente, ó, pareceu até confuso, né? Porque tem muita letra, muito símbolo. Eu vou traduzir isso aqui, tá? Isso aqui está na linguagem matemática. Vamos traduzir para vocês, tá bom? Ele me deu o conjunto A e o conjunto B. Só que o conjunto B, ele me deu com a forma de equação. O que esse conjunto está dizendo aqui? Olha, x, esse Azinho aqui significa pertence, né? X pertence a esse Z aqui. Esse Z é o conjunto dos números inteiros, tá bom? O conjunto dos números inteiros nós já vimos, né? Vocês já viram lá no 7º ano, tá bom? Esse tracinho aqui, como eu falei, significa tal que, né? Então, x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que, aí ele me deu uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0, tá bom? Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir os valores de x para que zere essa função aqui, tá bom? Então, de cara, eu já tenho que resolver essa equação do segundo grau aqui, beleza? X ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Como o A, nesse caso, vale 1, né, gente? O A aqui vale 1, eu vou ter que fazer, eu posso fazer por soma produto, né? Soma produto
que é o quê? X ao quadrado, né? Menos SX mais P. Tem que ter essa cara aqui. Comparando aqui uma equação com a outra, eu tenho que o S vale quanto? 1 positivo, né? Por quê? Menos S é igual a menos 1. Se menos S é igual a menos 1, S é igual a 1. E o produto igual a menos 2. Eu quero dois números, gente, que a soma entre eles dê 1 e o produto dê menos 2. Tá? Os dois números, a gente consegue pensar, né? A soma dando 1 e o produto menos 2. Para um produto ser menos 2, eu posso pegar 2 vezes 1, que dá 2 positivo. Agora, para pegar menos 2, é justamente colocar um menos no 1. É ou não é? Ó, x1 igual a 2, x2, coloquei com 1. 2 vezes 1 dá 2 positivo. Para virar menos 2, eu posso colocar um menos aqui no 1, né? 2 e menos 1. Multiplicando 2 e menos 1, dá menos 2. Tá? Se eu somar eles, 2 mais com menos, né, dá menos. 2 menos 1 dá 1 certinho. Então aqui ele já me deu os valores, né? Os dois únicos valores do meu conjunto B. Tá bom, gente? Então o conjunto A é esse conjunto aqui. E o conjunto B só tem dois valores. Menos 1 e 2. Olha aí. Só tem esses dois valores aqui no conjunto B. Tranquilo? Achando isso, eu quero descobrir o domínio da relação R. Agora eu vou passar para essa segunda parte aqui, ó. Domínio da relação R. Tá aqui, ó. XY, ou seja, uma relação de XY. Tranquilo? Pertencentes aqui, ó. A vezes B. Isso aqui nós já vimos na aula passada. Tá bom? É o produto cartesiano de A e B. Então vamos fazer esse produto cartesiano. Tá bom? Vamos lá. Eu vou apagar aqui, gente. O produto cartesiano, gente, de A com B é justamente o quê? Eu vou ter que pegar os valores do conjunto A e fazer tipo uma distributiva. Mas não vou multiplicar. Né? Menos 1 e 2. Certo? Eu vou fazer a distributiva e vou relacionar cada elemento. Tá bom? Vou fazer aqui de caneta colorida, para ficar até mais fácil de vocês pegarem. Menos 3 com menos... Ó, então o primeiro produto é menos 3, menos 1. O segundo produto, menos 3 e 2. O segundo, menos 1 e menos 1. E o segundo, menos 1 e 2. O próximo, 0 e 1. Ou melhor, menos 1, né? 0 e 2. Tá? E aí, o próximo é o finalzinho, 2 e 2. O outro conjunto, né? 2 e 2. Ou melhor, 2 e menos 1. Eu tô horrível. 2 e menos 1. 2 e 2. Tranquilo, gente? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aí, o que ele me diz aqui? Já calculei meu produto cartesiano, A e B. Esse símbolo aqui é o tal que, né? Tal que é tipo uma condição que ele tem que ser atendida. Que x vezes y tem que ser menor que zero. Ou seja, o produto, né, x vezes y, tem que ser um produto negativo. Tá bom? Então, nesses conjuntos aqui, quais são os elementos que multiplicados aqui vai dar um número negativo? Né? Eu consigo pegar esse conjunto aqui, ó, esse número aqui, menos 3 e 2, né? Menos 1 e 2, certo? E o 2 e menos 1. Percebe que se eu pegar menos 3 vezes 2, dá menos 6. Menos 1 vezes 2 dá menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Se eu pegar os outros aqui e multiplicar, gente, vai dar um número positivo. Tudo bem? Mas só que ele não quer um número positivo, ele quer um número menor que zero, negativo. Então, gente, o meu domínio serão o quê? Esses três pares ordenados aqui, ó. Menos 3 e 2, menos 1 e 2 e 2 e menos 1. Beleza, gente? Esse aqui é o domínio da minha função. Tranquilo? Questão um pouco trabalhosa, né? Mas é importante também nós termos familiaridade em fazer conta com relação, né? Fazer
operações com relações e também com funções. Beleza, gente? Vou fazer aqui um último exemplo, tá? Que é assim, ó, se P é 1, 2, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 7 e 8, tá aqui. Então, o número de elementos do conjunto W, então ele me deu um conjunto W aqui, que é o quê? XY, tá o quê? Ou melhor, pertence, né? Caramba. Vou fazer aqui melhor. XY pertence a P ao quadrado, tá o quê? X menor que Y. Então aqui é uma relação que ele me deu. Tá? E aí vamos lá. Gente, P ao quadrado, eu posso transformar P ao quadrado nesse conjunto aqui, ó. P vezes P. Tudo bem? Então é um produto cartesiano do conjunto com ele mesmo. Olha aí. Vamos lá. Então eu posso fazer a relação aqui de P com ele mesmo. Tá bom? Quais são os elementos aqui de P e P? Né? P vezes P. 1 e 1. Né? Tem vários, né? Poxa, tem... Aqui eu posso fazer vários elementos, tá? Mas ele me deu uma restrição, ó. O x tem que ser menor que y, tudo bem? Então, esse valor de x aqui tem que ser menor que o y, tá? Então o conjunto 1 e 1 não vai dar. Eu sei que vai dar 1 e 2, né? O 1 e 3, tudo bem? O 1 e 4, o 1 e 5, não, 1 e 4 não, 1 5, 1 7 e 1 8, certo? Então, atendendo a condição, x tem que ser menor que y. Eu posso ter 2 5, 2 7, 2 8, não é? Tranquilo? 2 5, 2 7 e 2 8. E o próximo, né? 5 7, 5 8. Percebe que o x está sempre menor que o y. E o outro, 7 e 8. Todos os outros, as outras relações, eu tenho um x maior que y ou igual. Tudo bem? Então, quantos elementos eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Eu tenho 11 elementos. Beleza? Tranquilo, gente? Não, na verdade, esse 1 e 3 aqui não existe, né? Porque não tem 3 aqui. Então, no caso, seriam 10 elementos, não 11. 10 elementos. Esse 1 e 3 aqui não existe. Falou? Esses aqui são os elementos que compunham, né, essa relação. Tranquilo? Então é isso. Na próxima aula nós vamos fazer uma aula ao vivo, tá? Que eu vou passar exercícios para vocês de função, tá? Vou fazer exercícios com vocês aqui e também eu vou mandar exercícios para vocês na plataforma, tá bom? Na plataforma Sucesso, beleza? Então é isso, gente. Tenham todos aí um bom dia, um bom estudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, só vocês falarem comigo que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, falou? Valeu, gente!